Olá, comunidade escolar, acadêmica de Goianésia, sejam todos muito bem-vindos à primeira edição do podcast Fala Escrita. Essa é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação em parceria com a Controladoria Geral do Estado e integra o projeto Estudante de Atitude, e eu estou aqui com estudantes do Colégio Laurentino Martins, da Coordenação Regional de Goianésia. O que nós iremos, a partir desse primeiro episódio, traçar, discutir, são as iniciativas textuais de jovens estudantes do ensino médio a partir das suas produções no âmbito da dissertação argumentativa. Isso mesmo, nós estamos priorizando a plataforma Letros, que é uma iniciativa recentemente adotada pela SEDUC e incorporada nas aulas de língua portuguesa, produção de texto, a eletiva de redação para o Enem. Os estudantes que participam desse projeto produziram textos argumentativos a partir dos eixos temáticos que orbitam em torno do cronograma previsto pela plataforma Letros. Então eu estou aqui com o estudante Pablo, com o estudante Anthony e com a estudante Amanda, que irão compartilhar com todos nós as experiências de texto, de textualidade, a oralidade de cada um, as dificuldades nesse processo, por meio de um tema que perpassa a contemporaneidade, inclusão digital, ou seja, o letramento digital. As dificuldades, os principais percalços e como eles, que são estudantes de atitude, são estudantes de protagonismo, trazem informações valiosas para o nosso cotidiano e principalmente para que você, jovem estudante que está nos acompanhando, também possa ir aprimorar a sua percepção sobre os temas contextuais que a nossa sociedade povoa e nos prestigia, né? E eu quero começar com o Pablo, que é estudante da primeira série, técnico, portanto ele tem também uma perspectiva de pensar o ensino para além da grade comum curricular, mas também um ensino técnico na modalidade informática. E eu queria ouvir de você, Pablo, como que foi esse processo de aproximação do tema, assim que nós começamos a conversar sobre a temática desse podcast. Quais dados você conseguiu pesquisar que despertaram a sua atenção no contexto da escrita e também na preparação para estar aqui hoje? Pablo, gostaríamos muito de ouvi-lo a partir das impressões de escrita que você conseguiu estabelecer de acordo com a leitura da proposta e também como que você enxerga o papel do jovem nesse protagonismo com as novas tecnologias. Você acredita que a tecnologia ela coopera para o processo de ensino-aprendizagem? Oi, boa tarde. Eu, como a proposta havia mostrado, para fazer uma redação dissertativa argumentativa Sim. sobre como a falta de internet impacta na vida dos jovens estudantes e trabalhadores. Eu dividi em dois problemas. Isso, duas problematizações, Isso, né? Que foi a falta de ensino para a utilização das redes sociais e o uso excessivo de celular da parte dos jovens durante o trabalho empresarial. Eu queria começar citando a frase do filósofo Pierre Vaz, que ele fala que as tecnologias são ferramentas poderosas, mas sem educação tornam-se armas. Eu citei essa frase porque ela faz uma alusão à utilização dos meios de comunicação de forma errada. Porque sem a utilização... Porque com a utilização das redes sociais de forma errada, as pessoas elas se tornam vulneráveis a ataques hackers, podendo perder seu aparelho. E essa falta de aprendizado também contribui na propagação de fake news. Sendo que, como elas não têm um conhecimento adequado, elas não sabem as formas de identificar esses problemas. Só que também, só porque essas pessoas não sabem mexer, não quer dizer que elas têm que ser excluídas também, né? Tem que ter essa exclusão digital. E é interessante você falar esse aspecto, Pablo, porque entra também na desigualdade.
Quer dizer, a tecnologia ela é um advento importante, tanto para professores quanto para estudantes, mas a gente percebe, e as estatísticas trazem isso, né, e vocês, no momento em que nós estávamos conversando sobre a construção desse roteiro, trouxeram dados preocupantes. Quer dizer, a desigualdade ela impacta de forma muito significativa na garantia desse acesso à tecnologia. E vale salientar que de 2 anos para cá, a Secretaria de Estado da Educação implementou, por intermédio do Centro de Mídias, o Goiás Tech, que vem justamente nessa perspectiva de uma mediação tecnológica para áreas longínquas, né? Inclusive nós falamos sobre as comunidades indígenas, comunidades quilombolas, que são atendidas pelo Goiás Tech numa perspectiva de letramento digital e de compreensão da grade curricular também. Então, quando você traz essa informação de que a desigualdade é um dado que tem crescido em larga escala, isso se materializa na realidade, não é mesmo? Sim, eu também coloquei que a internet, todos os meios de comunicação, na verdade, são primordiais no dia a dia. Porque elas ajudam em várias tarefas do cotidiano. Porque os meios de comunicação, atualmente, principalmente a internet, você consegue comunicação com todo o planeta, auxilia no trabalho, muitas pessoas trabalham de home office, né, em casa, ajuda na saúde, principalmente na educação. Com isso, eu acho que precisa de um agente para ensinar essas pessoas a mexer nessas... Uma intervenção de fato, né? E eu acho que o Ministério das Comunicações, eu acho que eles conseguiriam fornecer o preparamento adequado para essas pessoas que têm mais dificuldade. Porque as pessoas que têm mais dificuldade são os idosos, principalmente. Então eu acho que eles conseguiriam suprir essa necessidade. Eu uso principalmente para estudo e para lazer. Só que eu tenho a formação, não formação, né? Mas eu tenho um preparamento adequado para mexer nas redes sociais por conta da escola, como o senhor citou, porque eu faço parte do ensino médio de tech, né? Então lá a gente aprende muito a mexer nos aplicativos, a como funciona o mundo virtual, né? Então eu acho isso muito importante para a gente aprender, né? Mostrar o ensino desde... Como eu falo? Desde a sua principal finalidade, que é a de promover uma mediação que verdadeiramente inclua, né? Quer dizer, nós que estamos habituados a lidar com a Base Nacional Comum Curricular, com os parâmetros nacionais curriculares, que são documentos oficiais, que dizem sobre a nossa prática em sala de aula, muito se fala sobre um ensino globalizado, um ensino que adote, por exemplo, a inteligência artificial. E não sei se vocês tiveram o acompanhamento sobre isso, mas na última semana o Estado de Goiás criou, por meio de um decreto legislativo, uma política pública sobre como a IA deverá ser adotada em repartições e órgãos públicos. Foi o primeiro estado do Brasil a traçar de modo estratégico uma política pública sobre o uso dessa tecnologia. E vocês, como estudantes, sabem que esse diálogo sobre a IA está muito presente, né? Seja na elaboração de um trabalho, seja na preparação de alguma resolução de resposta, a IA já está incorporada no nosso cotidiano, né? O próprio WhatsApp já tem ali essa ferramenta embutida. Então, quer dizer, existem conhecimentos transversais que já integram essa nossa prática, né? E como vocês puderam perceber, o Pablo trouxe uma visão muito adequada sobre a leitura que ele fez do tema da inclusão digital, do letramento. Inclusive, ele trouxe uma ação intervencionista envolvendo um órgão de Estado, né? E agora a gente vai partir para uma discussão para pensar nas políticas públicas, né? Como eu pontuei anteriormente, nós temos algumas estatísticas alarmantes sobre o quão desequilibrado está, em termos de território nacional, a difusão do acesso à internet. E eu já passo para ouvir o Anthony, que vai trazer para nós algumas informações
sobre as políticas públicas e mais do que isso, né? Dentro desse protagonismo juvenil que ele exerce em sala de aula, como que você percebe esse movimento, né, do papel da política pública implementado na sala de aula, nas aulas de língua portuguesa, de produção de texto? Você consegue ter um olhar atento às novas tecnologias aplicadas ao ensino? Eu quero começar citando os projetos de capacitação, né, que são as ações planejadas para desenvolver habilidades e conhecimento. Por exemplo, ações do governo, esse novo curso que saiu gratuito pro 3º ano, por exemplo, que está ajudando muita pessoas que não têm, por exemplo, internet em casa, que não tem acesso à tecnologia, que não tem acesso, por exemplo, a um Inclusive tem um chip, né? O governo tem disponibilizado um chip com dados móveis para populações de vulnerabilidade socioeconômica utilizar o seu smartphone e ter acesso à internet, né? Isso. Também a gente tem os acessos de dispositivo em infraestrutura, por exemplo, lá no Laurentino Martins, por exemplo, a nossa sala de informática, que tem os novos computadores, né, que chegou recentemente. Inclusive, aqueles computadores são muito bons. E que tem um impacto direto no processo formativo de vocês, não é? Como ensino, só para ficar claro para quem nos acompanha, o Anthony e o Pablo pertencem ao mesmo núcleo seriado, né? São estudantes de ensino técnico e lidam com a informática de uma forma mais presente no cotidiano escolar, né? Isso, como o senhor citou agora, né? A gente é do técnico de informática e eu posso falar que aquela sala de informática, sim, é muito boa. Os espaços públicos com acesso à internet. Por exemplo, a Praça Matriz, a Princesa do Vale e aquela praça nova lá na frente da Sagrado Coração, que tem sim acesso à internet, inclusive o acesso à internet lá é recentemente colocado. Foi uma surpresa, né? Porque eu mesmo não sabia até pouco tempo atrás, mas sim, ajuda muito, muito, muito mesmo. Por exemplo, você democratiza o acesso, né? Cria esse caráter de garantir uma democratização dos bens de consumo. Sim. A próxima é responsabilidade social e empresarial. Por exemplo, uma pessoa que trabalha numa empresa que fornece computadores, celulares, notebooks, tem muito mais desempenho do que uma empresa que não fornece. Uma pessoa que tem que ter um celular, né? Por exemplo, um home office, igual o Pablo citou, que não tem que ter um celular, se não tiver, não tem como trabalhar no home office. Isso ajuda muito, essa responsabilidade empresarial. E é muito interessante você falar do home office, porque é um enquadramento profissional que ele, digamos, tenha se intensificado durante a pandemia, mas que se mostrou como um grande legado. Hoje já é uma realidade. Muitas multinacionais, agências de publicidade adotam o home office como uma garantia de humanizar o trabalho, né? Porque a partir do momento que esse profissional ele escolhe, consegue criar uma ambientação confortável para exercer o seu ofício, isso também vai impactar no seu rendimento, na sua produtividade e naquilo que efetivamente ele entrega, né? Então, quando a gente fala sobre política pública atrelada a alguns benefícios, o home office, sem sombra de dúvidas, foi um ganho, né, que muitas empresas continuam adotando, afora o fato de termos passado por um contexto pandêmico, mas virou absolutamente uma rotina de muitos empresários e trabalhadores de forma geral. Cotidiano, né, a inclusão digital nas escolas. É garantir que, mesmo não tendo muita renda, não tendo muita disponibilidade, todos os alunos têm acesso à internet e a telemóveis? Telemóveis, computadores e tudo tecnologia envolvendo isso. Projetos que deveriam existir ou ser ampliados. A parceria entre escolas e empresas de tecnologia. Por exemplo, temos vários comércios de tecnologia e informática aqui em Goianésia que poderiam fazer parceria com as escolas para, por exemplo, fazer uma sala de informática, pode até envolver um pouco os profissionais, mesmo do comercial, né? E a distribuição de dispositivos móveis e internet gratuita para os alunos de baixa renda. Não entregar um celular, porque é bem forte, assim, sabe? O governo entregar um celular para todos os alunos de baixa renda, querendo ou não, é muita coisa. Mas, tipo, disponibilizar nas escolas. Não
né, tinha essa nova lei aí de que não pode levar celular para a escola, mas bem antes, Sim. poderia ajudar bastante. E sem sombra de dúvidas, essa fala ela nos lembra um projeto que está em curso, que nós conversamos um pouco sobre, também na elaboração de todo esse material prévio para o nosso podcast, que é a Escola do Futuro, que é uma iniciativa da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, em parceria com a UFG. Existem alguns polos em Goiânia, Aparecida de Goiânia, ali na região metropolitana, sobretudo, e o que a gente percebe da Escola do Futuro é justamente o que você propõe, Anthony, que o segmento empresarial, né, o terceiro setor principalmente, ele assuma uma corresponsabilidade de também pensar o ensino-aprendizagem desses jovens talentos, porque uma escola que tem como tema o futuro, pensar a juventude, né, numa ótica progressista, numa ótica de integração dessas ferramentas que coabitam o nosso fazer pedagógico e o ensino em si, é, sem sombra de dúvidas, um encaminhamento para que a gente tenha, de fato, uma conduta atrelada aos direitos humanos, à equidade, à diversidade, né? Então é muito interessante perceber que os apontamentos que você trouxe, eles dialogam, né, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos sobre garantir de forma plena, de forma convicta, o acesso à educação. E para isso, em um contexto contemporâneo, perpassa pela tecnologia e por tudo que ela pode nos ofertar, certo? E já que nós estamos pensando em acesso, em permanência, em permanecer principalmente a partir de uma ótica de formação de ensino, nada melhor que citar o Exame Nacional do Ensino Médio. Como vocês sabem, essa importante avaliação que foi implementada há quase uma década e que tem possibilitado jovens, principalmente concluintes do ensino médio, de ingressarem no ensino superior de forma a criar um conteúdo universal por intermédio da matriz de habilidades e competências, né? Então, quer dizer, o Enem, por si só, é um exame que se coloca na garantia da manutenção da pluralidade, respeitando os saberes que são próprios de cada estado, né? E para isso, nada melhor que ouvir alguém que vai se submeter a esse exame muito em breve, né? Que é a nossa estudante Amanda, né? Que integra a terceira série regular, também no Colégio Laurentino Martins. E estamos ansiosos, Amanda, para ouvi-la sobre como que você, enquanto uma estudante que está se preparando para esse exame em larga escala, qual que é o papel da tecnologia nesse processo de preparação do Enem? Nós sabemos que existem várias plataformas que a terceira série tem lançado mão. Nós começamos a falar sobre a plataforma Letros, que é uma plataforma que utiliza a IA na correção de redação por meio das 5 competências, mas nós temos também o Go English, que é uma plataforma que fomenta o bilinguismo na escola pública, né? Temos o Ser Goiás também, o Net Escola, ou seja, temos algumas plataformas que estão diretamente ligadas a esse processo. Como que para você é lidar com essas plataformas se preparando para o Enem? Olá, boa tarde, pessoal. Como o senhor falou, né, professor, eu sou uma aluna do terceiro ano do ensino médio, que esse ano vai sair da escola. E com isso, eu já estou inclusa, né, nesses números estatísticos de alunos que vão fazer o exame nacional. Então, eu acho, na minha concepção, na minha opinião, que a internet, ela ajuda de uma forma muito direta na questão do Enem. Porque além, como o senhor citou nessas plataformas no colégio, temos também cursos online, alguns corretores de redação. Sim. Aí a internet, ela ajuda muito, de forma direta e indireta, na questão do Enem. Tem a questão também que eu fiz uma comparação entre pessoas que têm um acesso e que não têm um acesso, tem a falta, né, da internet. E eu pesquisei, né? E eu vi que, tipo assim, pessoas que não têm o acesso dificulta muito, porque eles não vão ter uma interação com outros jovens da mesma idade.
e não vão ter a interação, né, entre eles, não vão ter um ponto de vista em relação a questões. E também tem a questão da redação. Para você criar uma redação, você tem que ter fatos. E fato e opinião são coisas diferentes. Muito. Isso. Então, para você fazer uma redação e para você fazer o Enem, você tem que ter o quê? A questão do fato e a questão da sua opinião. Então, a internet, além de ser uma rede de lazer, ele vai ser o quê? Uma rede de pesquisa. Que ele vai lhe ajudar você a saber, conhecer. E também tem a questão da escola, né? A questão do Enem com a escola. Para mim, no meu ponto de vista, os 3 pilares da escola é preparar o aluno para a vida adulta, para o mercado de trabalho e também a questão do Enem, né? Ele vai preparar você para fazer o Enem. Então, aí como o senhor citou, tem a questão da inclusão da internet nas escolas, então isso ajuda os alunos. Por exemplo, eu que estou no 3º ano, vai ajudar a realidade, não ter aquela vulnerabilidade, né, na questão da sociedade, e vai ajudar muito, porque até pessoas que estão dentro, né, tipo assim, já são muito especialistas em redes sociais, tecnologia, caem em golpes. Quem dirá alguém que não sabe de nada e está entrando agora, né? Foi o que, inclusive, a gente discutiu sobre esse analfabetismo digital, né? Que tem enveredado, inclusive, para ações golpistas, de estelionato. Então, quer dizer, é uma questão muito maior que transcende essa ótica de ser algo benéfico, né? Isso é verdade. Amanda, o Rafael falou dessa analfabetização digital. Sim. Eu queria te perguntar se você acha que é importante a escola ensinar a mexer nesses aplicativos de ensino. Igual ele citou a plataforma Letros e o Go English, enfim. No meu ponto de vista, eu acho que sim. Por conta que, além de você já saber, vai lhe aprimorar, entendeu? Porque, um exemplo na época que eu estava no 2º ano, ano passado, né? Eu tirei na redação 760. Na época que eu fiz no colégio, como simulado, no antigo colégio onde eu estudava. E no Enem também, no ensino... No Enem, né? Aí eu tirei a nota 760. E aqui, tem no Letros, tal, esses aplicativos, a minha nota subiu bastante. Tipo assim, de uma forma extrema. Eu tirei 950 na última redação. Então, dá pra perceber, né, a diferença. Então, Sim. Quer dizer que ajuda muito, né? Com certeza. E mais do que ajudar, ela cria um repertório sociocultural, né? Quer dizer, que na percepção de quem escreve uma dissertação argumentativa, o prioritário é a autoria. Muitas vezes a gente se esbarra em formatos pré-concebidos, numa estrutura engessada, mas o que de fato traz um elemento distintivo é quando a banca consegue identificar que há por detrás daquela escrita uma estética própria, uma autoria que verdadeiramente defina quem está produzindo aquele texto. Porque todos nós aqui somos atravessados por temáticas as mais variadas. Da mesma forma que esse tema trouxe perspectivas distintas na ótica do Pablo, do Anthony, na sua, isso também se aplica na escrita, né? É perfeitamente possível quando você se depara com um registro de textualidade, logo você consegue perceber esse texto pertence a um determinado estudante, porque tem ali elementos que dizem sobre esse fazer enquanto escritor, né? Seja pela seleção vocabular, seja pelo modo como a sintaxe opera no texto, mas todos esses elementos estão, de certa forma, imbricados, né? E como o senhor citou, tipo, assim, quando você pega um texto de apoio pronto para você colocar na redação do Enem, a nota abaixa bastante. Exato. Então, eu acho que eles eles abaixam essa nota já pelo fato de que eles quererem que os alunos façam da forma que eles estão pensando. Exato. E é isso. Eu, que estou no 1º ano do ensino médio, eu já penso no Enem. Então eu estudo diariamente a partir da plataforma do Ferreto, não sei se vocês conhecem, e lá eu pratico bastante a redação, que a redação é um dos temas do Enem que dá mais ponto, né? Sim. Então, esse ano, como aluno do 1º ano, eu tirei 960 numa redação. Então eu acho muito importante a gente
eu trabalhei com o Ferreto para criar meu próprio modelo de redação. Então, hoje em dia eu uso o mesmo para tudo, para todas as coisas que eu vou fazer. Eu acho bom a gente ter esse modelo pronto pra gente saber lidar, porque o Enem a gente não sabe o tema e a gente só sabe que é uma problemática, né? E contemporânea, principalmente, né? Quer dizer, é um problema que muitas vezes fica com aquela percepção. Eu preciso necessariamente incluir uma resposta para esse problema. O problema, ele é retórico. Então, ele traz muitas vezes em si mesmo uma ação intervencionista. E o problema, ele não está distante de nós. Muitas vezes, a partir dessa proposta que nos norteia nessa discussão aqui no podcast. Quer dizer, a inclusão digital, ela não está distante de nós. Por mais que exista dificuldades, e vocês enumeraram aqui algumas, é necessário, muitas vezes, se corresponsabilizar. Mas como jovem, como juventude, qual que é o meu papel diante da utilização dessas novas tecnologias? Né? Vocês pontuaram, inclusive, os malefícios. Então, qual é a dosimetria? Qual é o equilíbrio? Né? Será que realmente as plataformas elas estão cooperando no processo ou elas criam uma distração que gera um desconforto, que desassocia muitas vezes da sua disciplina de estudo? Porque a gente sabe que o simples fato de estar com o smartphone, de estar no computador, isso cria alguns subterfúgios, né? Às vezes chega uma mensagem, às vezes você quer ou assistir um vídeo, acessar um filme, quer dizer, as distrações elas tendem a se proliferar. Então é muito importante ter esse olhar de forma mais ampla, né? O Anthony falou sobre o governo dar o celular para as pessoas da escola pública para estudar. Só que eu acho que não devia dar o celular como a gente tem o nosso pessoal. Devia ter, acho que algum aplicativo, não sei como é que fala, mas para controlar o uso do celular. Tipo assim, só usar para coisas... Para fins pedagógicos, educativos. Isso. Porque na minha pesquisa aqui eu coloquei que a Universidade do Texas, em 2022, fez um estudo e afirma que só de termos o celular por perto durante nossas atividades e ficar pensando nele, já perdemos 20% do nosso pensamento cognitivo diante daquela tarefa. Igual, por exemplo, no serviço. A gente está exercendo um trabalho, a gente fica pensando em outra coisa, a gente acaba atrapalhando aquilo que a gente está fazendo. Sim. Então, se for liberado o celular, né, como o Anthony propôs, liberado o celular para os estudantes, eu acho que devia ter esse controle sim, porque muitos iam estudar realmente, mas muitos iam dispersar, né, para outras plataformas, enfim. Querendo ou não, não é toda pessoa que tem acesso à responsabilidade, né? E mais do que isso, a disciplina de como manusear essas ferramentas de acordo com o propósito original de cada uma delas, né? O porquê que eu estou recorrendo a essa plataforma? Muitas vezes isso se dispersa, né? Isso é verdade, porque como ele falou, não é só para fins positivos, né, que a internet serve. Porque como a gente vê na sociedade hoje em dia, muitos jovens que tem alguma rede social e tal, às vezes acontece alguma coisa, algum famoso, aí taca um hater nele. Aí ele vai lá e se mata por conta disso. Sim. Então a internet a gente vê que não é só para fins positivos, né? Tem também os fins negativos. A saúde mental precisa ser saúde preservada, mental. principalmente. Igual, eu acredito que o problema não seja o celular. Né, de forma nenhuma o problema não seja o celular. População. Igual para os nono anos e para o terceiro ano tem o Chromebook. Sim, então acho que não é um problema a gente ter os estudantes ter acesso ao aparelho. Mas o que eles vão fazer lá, né? Então por isso que eu acho que devia ter esse controle nos Chromebooks, enfim, em qualquer aparelho que eles tenham contato. O nosso bate-papo está incrível, mas é apenas o primeiro episódio. Muitos ainda virão dentro dessa proposta de conferir protagonismo aos estudantes de atitude, que é esse projeto que nós comentamos ao longo do episódio, que tem como parceria a Secretaria de Estado, a Controladoria Geral do Estado, e que também
conta com o apoio da localidade, a começar pela rádio Vera Cruz FM. Estamos nos estúdios da rádio, onde essa produção está se estabelecendo com os parceiros, não é? Com uma corresponsabilidade restrita, e a gente conta com o engajamento da comunidade escolar, principalmente de você que é fascinado por podcast, que consome essa mídia e que quer também se instruir a partir do dia a dia e do chão da escola pública. Portanto, o Fala Escrita só está começando. A gente acredita que nos próximos episódios os nossos outros convidados terão ainda mais repertório e informações a partir dos textos que cada um produziu, né? Quero aqui me despedir dos meus entrevistadores de hoje, o Pablo, o Anthony e a Amanda, e gostaria que vocês fizessem as considerações finais, como que foi participar desse primeiro episódio, como que foi compartilhar os saberes que vocês desenvolveram nesse processo de escrita. Vamos começar com a Amanda? Eu acho que foi muito legal por conta que eu aprimorei cada vez mais os meus... meu Deus, agora tá bom. Seus conhecimentos, Isso, os meus conhecimentos, então foi muito legal. E também essa parte de comunicação, né? Isso é bem legal pra quem tá ingressando agora na vida adulta, porque vai ter que fazer muito isso. Uhum. Então eu queria agradecer ao professor, à escola, pelo convite, e eu achei muito legal. Muito obrigada. Pablo? Eu tava muito nervoso pra começar esse primeiro episódio. Mas eu acho que o intuito dele, além de mostrar essas problemáticas, acho que mostrar para os alunos que eles não precisam ter vergonha diante, né, de toda pessoa. Não precisa ter vergonha de mostrar os problemas, mostrar os pontos negativos. Eu queria agradecer o convite, foi muito bom estar aqui. É isso. Anthony? Foi bem intenso estar aqui, na verdade, né? Eu queria agradecer ao professor, primeiramente, né, por proporcionar isso aqui, aos meninos da gravação e à escola. Isso mesmo. E eu agradeço vocês, principalmente pela coragem de participarem do primeiro episódio. Realmente não é fácil, mas é uma ocasião ímpar, né? É um momento singular na vida escolar de cada um de vocês. Tenho certeza que foi uma experiência muito prazerosa, né? E a você que nos acompanha, continue conosco. Na próxima semana teremos mais Fala Escrita, falando um pouco dos bastidores, dessa realidade da escola, compartilhando com professores, grupo gestor e com a sociedade como um todo. Então, nos vemos semana que vem. Até lá!